Amara Oliveira ajeitou o lenço de seda colorido que lhe adornava o pescoço, um toque vibrante contra o blazer profissional de corte impecável. O tecido, com padrões inspirados na arte africana, era uma pequena rebelião silenciosa, uma afirmação da sua identidade no ambiente frequentemente monocromático da Futuro Global Consultores. Do seu lugar no elevador panorâmico, Lisboa estendia-se lá embaixo, o Tejo brilhando sob o sol matinal de outono, uma cidade antiga que se esforçava por abraçar a modernidade, tal como ela própria. O reflexo no vidro espelhado mostrava uma mulher negra, de corpo orgulhosamente grande, o cabelo afro preso num elegante coque alto. O seu olhar, porém, traía um cansaço que ia além da noite mal dormida a rever os últimos detalhes do Projeto Fênix. Quantas vezes teria de provar o seu valor, não apenas pela sua competência, mas contra as marés silenciosas do preconceito? Ao entrar no Open Space da Futuro Global, no Parque das Nações, o burburinho habitual de teclados e conversas abafadas recebeu-a. Era um espaço amplo, com design minimalista e grandes janelas que inundavam o local de luz natural, mas Amara sentia por vezes um frio que emanava não da arquitetura, mas das interações. Viu Gonçalo Andrade perto da máquina de café, já a debitar as suas opiniões matinais a um grupo de colegas mais novos que o ouviam com uma deferência que roçava a adulação. Alto, magro, vestido num fato cinzento que parecia custar o salário de um mês de Amara, Gonçalo personificava o sucesso corporativo convencional. Ele ergueu uma sobrancelha ao vê-la, um sorriso quase imperceptível nos lábios finos. Bom dia, Amara. Pronta para o grande dia. A sua voz, sempre um pouco demasiado alta, demasiado confiante. Sempre pronta, Gonçalo, respondeu Amara, a voz mais firme do que se sentia. O grande dia referia-se à reunião com os CEOs, Vasconcelos, para discutir a liderança do Projeto Fênix, uma iniciativa crucial que poderia catapultar a sua carreira ou, como temia, ser-lhe subtilmente negada. A reunião estava marcada para as 10. Na sala de conferências Vasco da Gama, uma ironia que não escapava a Amara, considerando as conotações históricas, o Sr. Vasconcelos, um homem na casa dos 60, com um ar de enfado perpétuo e um fato que parecia ter visto melhores dias, folheava uns papéis. Gonçalo já lá estava, claro, sentado como se a sala fosse sua. Amara, Gonçalo, cumprimentou o CEO, sem levantar os olhos. O Projeto Fênix, um osso duro de roer, mas com grande potencial. Amara apresentou a sua visão para o projeto, a sua voz clara e concisa, os argumentos bem fundamentados. Sentia os olhos de Gonçalo sobre si, avaliadores, críticos. Quando terminou, o Sr. Vasconcelos anuiu lentamente. Interessante, Amara. Uma abordagem ousada. Então Gonçalo tomou a palavra. Com a sua habitual eloquência, elogiou a paixão da Amara, mas rapidamente começou a desconstruir subtilmente as suas propostas, sugerindo alternativas que, curiosamente, soavam muito parecidas com ideias que Amara tinha partilhado em conversas informais. O golpe final veio disfarçado de preocupação. Com todo o respeito, Sr. Vasconcelos, e reconhecendo o entusiasmo da Amara, pergunto-me se ela terá, digamos, a robustez necessária para lidar com clientes internacionais deste calibre, especialmente os nossos parceiros alemães e americanos. Eles podem ser particulares. Talvez uma liderança partilhada, ou alguém com um perfil mais testado nestas andanças. O perfil mais testado era um eufemismo que Amara conhecia bem. Traduzia-se por alguém como Gonçalo, alguém branco, homem com a aparência certa. Amara sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura. Viu o senhor. Vasconcelos a ponderar as palavras de Gonçalo. A semente da dúvida tinha sido plantada. Uma consideração válida, Gonçalo, murmurou o CEO. Vamos adiar a decisão final sobre a liderança por uns dias. Quero reavaliar alguns aspectos. Entretanto, continuem a desenvolver os materiais preliminares. Amara saiu da sala com um nó no estômago. A frustração era uma companheira antiga, mas hoje sentia-se particularmente amarga. No seu cubículo, Inês Matos, uma analista júnior de olhos vivos e cabelo ruivo, que tinha ingressado na Futuro Global há poucos meses, olhou para ela com uma expressão de simpatia. Correu bem a reunião, Amara. Amara forçou um sorriso. O costume, Inês, o costume. Mas sabia que não era o costume. Era o início de mais uma batalha que não tinha pedido, mas que, mais uma vez, teria de lutar. Olhou para o seu reflexo no ecrã desligado do computador. Uma mulher negra, gorda e talentosa, e cansada de ter de gritar a última parte para que as duas primeiras não a definissem por completo aos olhos dos outros. Current Path Characters,
4.981, total carácter 1981. Os dias que se seguiram à reunião confirmaram os piores receios de Amara. O Sr. Vasconcelos tornou-se uma figura fantasmagórica, sempre em reunião ou fora do escritório, quando ela tentava marcar um acompanhamento. Entretanto, Gonçalo, com uma energia renovada e um ar de triunfo mal disfarçado, começou a assumir informalmente as rédeas do projeto Fênix. Pedia a Amara informações específicas, dados que ela tinha compilado, análises que eram fruto do seu trabalho, sempre com a justificação de que era para adiantar serviço, enquanto a decisão da liderança não saía. E-mails sobre o projeto começaram a circular com Amara em cópia, ou, pior ainda, sem ela. Numa tarde particularmente cinzenta, em que a chuva fustigava as janelas do escritório, criando uma melodia melancólica que espelhava o seu estado de espírito, Amara viu um e-mail de Gonçalo para o Sr. Vasconcelos, onde ele apresentava um esboço preliminar da estratégia de comunicação para o projeto Fênix. O esboço era, em grande parte, um decalque de um documento que Amara tinha partilhado com ele na semana anterior, com algumas alterações cosméticas e o seu nome, claro, em destaque como o autor principal. A raiva subiu-lhe pelo corpo como uma onda de calor. Não era apenas o roubo intelectual, era a desfaçatez, a certeza da impunidade. Decidiu confrontá-lo, não ali, no meio do open space, mas de forma mais contida. Esperou que ele fosse buscar mais um dos seus cafés expresso duplos e abordou-o perto da máquina. Gonçalo, começou ela, a voz controlada, vi o teu esboço para a estratégia de comunicação. Há ali algumas semelhanças notáveis com o documento que te enviei na terça-feira. Ele sorriu, um sorriso condescendente que lhe eriçava os pelos da nuca. Amara, no mundo das ideias há sempre convergências. Grandes mentes pensam de forma parecida, não é o que dizem. Além disso, o importante é o resultado final para a futuro global, não quem teve a ideiazinha primeiro. A forma como ele pronunciou ideiazinha foi como um pequeno estilete. A frustração de Amara era palpável. Era o gaslighting corporativo no seu melhor. Negar, minimizar, inverter. Não se trata de ideiazinhas, Gonçalo. Trata-se de integridade profissional. Ele encolheu os ombros, já a virar-lhe as costas. Se tens algum problema com a minha forma de trabalhar, Amara, fala com o Sr. Vasconcelos. Tenho a certeza que ele apreciará o teu feedback. E afastou-se, deixando-a remoer a injustiça. As microagressões continuavam, pequenas picadas diárias que, somadas, criavam uma ferida considerável. Na copa, enquanto Amara aquecia a sua marmita com um caril de gambas aromático, um prato que lhe lembrava a cozinha da sua mãe, Gonçalo passou e comentou em voz alta para um colega. Há aqui um cheiro um bocado intenso, não acham? Precisamos de um purificador de ar mais potente. Noutra ocasião, ao ver Amara com um vestido de capulana vibrante numa sexta-feira casual, ele observou com um sorriso trocista. Estás muito festiva hoje, Amara. Alguma ocasião especial? Cada comentário era uma forma de a fazer sentir-se outra, inadequada, excessiva. Inês Matos, no entanto, começou a ser uma presença mais constante e solidária. Um dia, depois de Gonçalo ter esquecido de convidar Amara para uma reunião informal de brainstorming sobre o Fênix, Inês foi ter com ela a sua secretária. Amara, disse em voz baixa, eu vi o que aconteceu. Não foi justo. O Gonçalo disse que era uma reunião de última hora, mas eu sei que foi planeado. Amara olhou para a jovem colega, surpreendida pela sua franqueza. Obrigada por dizeres isso, Inês. Às vezes começo a pensar que estou a imaginar coisas. Não estás, afirmou Inês, os seus olhos ruivos brilhando com indignação. Ele é... enfim. Mas tu és brilhante. As tuas ideias para o Fênix são muito melhores que as dele. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo. Saber que alguém via, que alguém reconhecia, deu a Amara uma nova centelha de determinação. Começou a documentar tudo. Datas, horas, comentários exatos, e-mails, testemunhas. Inês, discretamente, ajudava a recordar detalhes ou confirmava as suas percepções. Amara estudou os manuais da empresa sobre ética e conduta, mas os protocolos de denúncia eram vagos, claramente desenhados para proteger a instituição, não o indivíduo. O ponto de viragem aconteceu quando o Sr. Vasconcelos finalmente a chamou ao seu gabinete. Amara entrou com uma nesga de esperança, pensando que talvez ele tivesse reconsiderado, que talvez a justiça prevalecesse. Mas o CEO foi direto ao assunto, com a sua habitual falta de tato. Amara, estive a analisar o progresso do projeto Fênix. O Gonçalo tem demonstrado uma grande iniciativa e liderança.
Ele vai apresentar a proposta preliminar aos investidores na próxima semana. Quero que o apoies, claro. Certifica-te de que ele tem tudo o que precisa da tua parte. As tuas análises iniciais foram úteis. Úteis. O seu trabalho, a sua visão, reduzidos a úteis para o triunfo de Gonçalo. Amara sentiu um frio a percorrer-lhe a espinha. A decisão estava tomada. Ela não seria a líder. Seria, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé no sucesso de outro. Compreendo, Sr. Vasconcelos, disse ela, a voz surpreendentemente calma. Mas por dentro uma tempestade começava a formar-se. A resignação que ameaçara engoli-la deu lugar a uma fúria fria e determinada. Ela não ia ser apagada. Se não podia liderar o projeto da forma que merecia, então ia lutar pela sua voz, pela sua verdade de outra maneira. O jogo podia estar viciado, mas ela ainda não tinha jogado todas as suas cartas. A notícia de que Gonçalo apresentaria o projeto Fênix aos investidores caiu como uma bomba no pequeno círculo de Amara. Em casa, naquela noite, o seu apartamento no bairro da Graça, normalmente um refúgio de cores e aromas que celebravam a sua herança, pareceu pequeno, as paredes a encolherem sobre ela. Sentou-se à janela, observando as luzes de Lisboa cintilarem à distância, o castelo de São Jorge iluminado como um sentinela silencioso. Lembrou-se de tantas outras vezes em que teve de lutar mais, provar mais, apenas para ter um lugar à mesa. O cansaço era um peso físico nos seus ombros. Ligou a Soraya, a sua melhor amiga desde os tempos da universidade, agora uma advogada de sucesso. Desabafou, a voz embargada pela frustração e pela raiva contida. Ele roubou o meu trabalho, Soraya. E o Vasconcelos deixou. Reduziu tudo a análises úteis. Soraya ouviu pacientemente, como sempre. Eu sei que dói, amiga, e é revoltante. Mas conheço-te. Tu não és de baixar os braços. O que vais fazer? Não sei, admitiu Amara, a voz um fio. Apetece-me demitir-me, mandar todos os ortigas. Podes, disse Soraya. Mas será que é isso que queres? Ou queres que eles saibam que não te podem tratar assim? As palavras de Soraya ecoaram na sua mente. Demitir-se seria uma libertação momentânea, mas também uma vitória para Gonçalo e para o sistema que ele representava. Não, ela não lhes daria esse gosto. Nos dias seguintes, Amara mergulhou numa preparação febril, mas não da forma que o Sr. Vasconcelos esperava. Sim, forneceu a Gonçalo os dados que ele pedia, os relatórios que ele necessitava para a sua apresentação. Mas, paralelamente, construía a sua própria narrativa. Com a ajuda de Inês, que se tornou uma aliada cada vez mais indispensável, revia a sua documentação, organizava os e-mails, os testemunhos indiretos, as notas que tinha tomado. Não se tratava de vingança, Amara dizia a si mesma. Tratava-se de justiça, de expor a verdade. Inês era um furacão discreto de eficiência. Olha este e-mail, Amara, dizia ela, apontando para o ecrã do seu computador. Aqui o Gonçalo pede especificamente a análise X, e 2 dias depois apresenta-a ao Vasconcelos como se fosse dele, apenas com a formatação alterada. Ou lembras-te daquela reunião sobre o orçamento, onde o Gonçalo disse que a tua projeção de custos era demasiado otimista e depois usou os teus números exatos na proposta dele? Eu estava lá. Eu ouvi. Amara sentia uma gratidão imensa por Inês. A jovem ruiva, com a sua timidez inicial, revelava-se uma observadora astuta e uma pessoa de coragem. «Por que estás a fazer isto, Inês?» perguntou Amara um dia. Inês corou ligeiramente. «Porque não é justo. E porque admiro a tua força, Amara. E porque também estou farta desta cultura de clubinho dos rapazes, onde só alguns é que são ouvidos.» Com cada prova reunida, com cada conversa com Inês, Amara sentia a sua resolução a solidificar-se. Não ia fazer um escândalo. Não ia gritar. Ia usar a sua inteligência, a sua eloquência e a verdade nua e crua. Transformaria a apresentação aos investidores, o palco do seu suposto apagamento, na sua própria plataforma de afirmação. Na véspera da apresentação, Amara escolheu a roupa com um cuidado quase ritualístico. Um vestido de corte impecável, de um azul profundo que realçava o seu tom de pele, e um colar de contas artesanais, uma peça única que a sua avó cabo-verdiana lhe tinha oferecido. Olhou-se ao espelho. Viu a mulher negra, gorda, que o mundo tantas vezes tentara diminuir. Mas também viu a força nos seus olhos, a determinação no seu queixo, a inteligência que ninguém lhe podia roubar. Lembrou-se de um provérbio crioulo que a avó costumava dizer: pedra que dá fundo, catacria limu. Pedra que vai ao fundo, não cria lodo. Ela não ia deixar que o lodo do preconceito e da injustiça cobrisse. Amanhã ela ia mostrar-lhes a pedra angular que era.
Current Part, Characters, 25 Total Characters, 1422. O dia da apresentação amanheceu com um céu plúmbeo sobre Lisboa, o tipo de dia que convida à introspeção, mas Amara sentia uma estranha calma, uma clareza de propósito que a surpreendia. A sala de reuniões Fernão de Magalhães estava impecavelmente arranjada, uma longa mesa de mogno polido ao centro, cadeiras de couro confortáveis e um grande ecrã na parede. Os investidores, um grupo de homens e uma mulher de semblantes sérios e fatos caros, já estavam sentados. O Sr. Vasconcelos presidia, tentando parecer relaxado, mas Amara notou a forma como tamborilava os dedos na mesa. Gonçalo, ao seu lado, irradiava uma confiança que roçava a arrogância. Amara fora relegada a um lugar mais discreto, ao lado de Inês, que lhe deu um pequeno aceno encorajador. Tinha consigo uma pendrive, não apenas com os slides de apoio que Gonçalo poderia precisar, mas com a sua própria verdade compilada. Gonçalo iniciou a sua apresentação. Era, como esperado, polida e profissional. Usava gráficos e projeções que Amara reconhecia como seus, apresentando-os com uma fluidez que sugeria uma apropriação completa. Falava do potencial do projeto Fênix, da sua visão para o futuro da Futuro Global, e o fazia com um carisma inegável. Amara observava, impassível, cada palavra, cada gesto. Via o Sr. Vasconcelos a anuir com aprovação, os investidores a tomarem notas. A sua invisibilidade parecia completa. Quando Gonçalo terminou, houve uma breve ronda de aplausos educados. O Sr. Vasconcelos abriu a sessão de perguntas e respostas. Alguns investidores fizeram perguntas técnicas que Gonçalo respondeu com aparente facilidade, recorrendo frequentemente às suas análises. Então um dos investidores, um homem mais velho com um ar perspicaz, dirigiu-se a Gonçalo. Impressionante, Sr. Andrade. Mas diga-me, qual foi exatamente o papel da sua equipa neste desenvolvimento? Parece um trabalho considerável para uma só pessoa, mesmo com o seu talento. Gonçalo hesitou por uma fração de segundo. Bem, tive uma equipa de apoio excelente, claro. A Amara Oliveira, aqui presente, contribuiu com algumas análises iniciais importantes. Era a deixa que Amara esperava. Antes que o Sr. Vasconcelos pudesse intervir ou mudar de assunto, ela levantou a mão, não de forma hesitante, mas com uma firmeza tranquila. Com licença, Sr. Vasconcelos, investidores. Se me permitem, gostaria de complementar a resposta do Gonçalo e clarificar alguns pontos sobre a gênese e o desenvolvimento conceptual do projeto Fênix. Houve um momento de surpresa na sala. O Sr. Vasconcelos franziu o sobrolho, claramente desagradado com a interrupção não solicitada. Gonçalo olhou para Amara com um misto de irritação e alarme. Mas os investidores pareceram curiosos. O homem que fizera a pergunta anuiu. Por favor, D. Oliveira. Amara levantou-se, a sua presença enchendo o espaço de uma forma que não era física, mas de pura convicção. Caminhou até ao pequeno púlpito ao lado do ecrã, retirou a pendrive de Gonçalo e inseriu a sua. Obrigada. O primeiro slide que apareceu não era um gráfico complexo, mas uma simples cronologia. O projeto Fênix, começou Amara, a sua voz ressoando clara e firme na sala, nasceu de uma proposta que apresentei formalmente à direção a 15 de março. Esta proposta detalhava o conceito central, a análise de mercado preliminar e as projeções de receita que acabaram de ver. Com uma calma desconcertante, Amara passou a apresentar, slide após slide, e-mails datados, excertos de documentos originais com as suas anotações, comparações lado a lado entre o seu trabalho inicial e as versões finais apresentadas por Gonçalo. Não usou uma única palavra de acusação direta, apenas factos. A sua exposição era uma obra-prima de precisão forense, cada afirmação suportada por evidência irrefutável. Como podem verificar, continuou ela, a arquitetura de dados, a segmentação de clientes e a estratégia de monetização que formam o núcleo do Fênix foram desenvolvidas e documentadas por mim entre março e maio. O colega Gonçalo foi encarregue de colaborar neste processo a partir de junho. A tensão na sala era palpável. Gonçalo estava pálido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a caneta. O Sr. Vasconcelos olhava fixamente para a mesa, o rosto uma máscara impenetrável, mas a sua orelha direita estava visivelmente vermelha. Inês, no seu canto, tinha um pequeno sorriso nos lábios. Amara fez uma pausa, olhando diretamente para os investidores. Acredito profundamente no potencial do projeto Fênix. Acredito na sua capacidade de transformar a Futuro Global. E é por isso que considero essencial que a sua fundação seja baseada na integridade e no reconhecimento do mérito. Então, ela avançou para o golpe de mestre.
No entanto, a experiência no desenvolvimento deste projeto levantou questões mais amplas sobre o ambiente de trabalho na Futuro Global. Questões sobre como as ideias são valorizadas, como o talento é nutrido e como o preconceito, mesmo que não intencional, pode minar a colaboração e a inovação. Projetou um último slide, que não continha gráficos, mas uma pergunta. Que tipo de futuro quer a Global construir? Um futuro baseado em quem se encaixa no molde ou em quem verdadeiramente inova, independentemente da sua aparência ou origem? Fez-se silêncio, um silêncio pesado, carregado. Amara regressou ao seu lugar, a cabeça erguida, o coração a bater descontroladamente, mas com uma sensação avassaladora de dever cumprido. Tinha dito a sua verdade. O resto já não dependia dela. Current Part Characters 1514, Total Characters 1980-36. O silêncio na sala de reuniões. Fernão de Magalhães prolongou-se por mais alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Os investidores trocavam olhares discretos, mas significativos. O primeiro a quebrar o gelo foi o mesmo homem que tinha feito a pergunta a Gonçalo. Ele pigarreou. Dona Oliveira, agradeço a sua apresentação complementar. Foi bastante elucidativa. Havia um tom na sua voz que não era de crítica, mas de uma curiosidade genuína, talvez até respeito. O Sr. Vasconcelos finalmente ergueu a cabeça. O seu rosto estava congestionado, uma mistura de raiva e embaraço. Bem, começou ele, a voz rouca, isto é inesperado e, devo dizer, altamente irregular. A Futuro Global tem protocolos para estas questiúnculas internas. Com o devido respeito, Sr. Vasconcelos, interveio a única mulher no grupo de investidores, uma senhora elegante com um olhar de aço. O que a Dona Oliveira apresentou dificilmente pode ser classificado como uma questiúncula. Levanta preocupações sérias sobre a vossa governação corporativa e a gestão de talentos. Um projeto desta magnitude, com o potencial que o Fênix parece ter, não pode estar envolto em controvérsias sobre propriedade intelectual e um ambiente de trabalho questionável. Gonçalo tentou intervir. Mas isto é um ultraje. É uma tentativa de difamação. Eu trabalhei arduamente neste projeto. A sua voz, normalmente tão cheia de si, soava agora estridente, quase desesperada. Sr. Andrade, cortou o investidor mais velho, com uma autoridade fria, o que vimos foram documentos, datas, factos. Se tem contraprovas, este não é o fórum para as apresentar. Mas enquanto potenciais investidores, temos o direito de estar totalmente informados. Virou-se para o Sr. Vasconcelos. Penso que precisamos de adiar qualquer decisão sobre o investimento no projeto Fênix até que estas questões sejam devidamente clarificadas pela Futuro Global. E, francamente, até vermos um plano credível de como pretendem assegurar que este tipo de situação não se repete. A reunião foi encerrada abruptamente pouco depois. O aperto de mão do Sr. Vasconcelos aos investidores foi tenso. Assim que eles saíram, o CEO virou-se para Amara, os olhos a fuzilá-la. Oliveira, ao meu gabinete. Imediatamente. Gonçalo lançou a Amara um olhar carregado de puro veneno antes de sair apressadamente da sala, quase a tropeçar nos próprios pés. Inês aproximou-se de Amara, os olhos a brilhar. Foi incrível, Amara. Simplesmente incrível. Amara sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigada, Inês, por tudo. No gabinete do Sr. Vasconcelos, a atmosfera era glacial. Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Você tem noção do que fez, Oliveira, do embaraço que causou à empresa? Eu apenas apresentei factos, Sr. Vasconcelos, respondeu Amara, a calma a não a abandonar. Factos que acredito são do interesse da empresa a longo prazo. Interesse da empresa? Ele parou, encarando-a. Você humilhou um colega, questionou a minha liderança e pôs em risco um investimento crucial. O investimento foi posto em risco, contrapôs Amara, quando se permitiu que um projeto fosse construído sobre bases questionáveis e que um ambiente de trabalho onde o mérito não é o principal critério fosse tolerado. O Sr. Vasconcelos abriu a boca para responder, mas pareceu hesitar. Talvez algo nas palavras de Amara ou a reação dos investidores o tivesse feito parar para pensar. Ou talvez fosse apenas o receio das consequências. Isto vai ter uma investigação completa, disse ele finalmente. Completa e exaustiva. E não pense que saiu ilesa disto, Oliveira. Nos dias que seguiram, a Futuro Global foi um turbilhão de rumores e especulações. Foi nomeada uma comissão de inquérito, composta por um diretor de outra divisão, um representante dos recursos humanos, que parecia aterrorizado com a situação, e, surpreendentemente a pedido dos investidores, uma consultora externa especializada em ética corporativa.
Gonçalo foi suspenso das suas funções no Projeto Fênix e colocado de licença enquanto decorria a investigação. Corria o boato de que passava os dias a ligar a advogados. O Sr. Vasconcelos mantinha um perfil baixo, a sua habitual arrogância substituída por uma cautela tensa. Amara foi chamada a depor perante a comissão. Apresentou a sua documentação de forma metódica e profissional, respondendo a todas as perguntas com clareza. Inês também foi ouvida, corroborando os pontos-chave da narrativa de Amara. Outros colegas, encorajados pela atitude de Amara e pela seriedade da investigação, começaram a partilhar anonimamente no início as suas próprias experiências com o comportamento de Gonçalo e a cultura da empresa. A caixa de Pandora tinha sido aberta. Cerca de 3 semanas depois, o relatório da comissão foi concluído. As suas conclusões eram demolidoras para Gonçalo, apontando para um padrão de apropriação indevida de trabalho e comportamento antiético. Também criticava severamente a gestão do Sr. Vasconcelos pela sua falta de supervisão e complacência perante um ambiente de trabalho tóxico. As consequências não tardaram. Gonçalo Andrade foi formalmente demitido da Futuro Global. A sua saída foi discreta, quase clandestina, um final inglório para alguém que se considerava intocável. Corria a boca pequena que estava a ter dificuldades em encontrar uma nova posição. A sua reputação, antes imaculada, estava agora manchada pela nódoa do comportamento antiético. O Sr. Vasconcelos, embora não fosse demitido, viu o seu poder consideravelmente diminuído. O Conselho de Administração nomeou um novo diretor de operações com um mandato claro para reformar a cultura da empresa e implementar protocolos mais rigorosos de ética e compliance. O projeto Fênix foi suspenso temporariamente para ser completamente reavaliado e reestruturado. A sombra da dúvida lançada por Amara tinha forçado uma introspeção profunda na Futuro Global. Inês Matos, por sua vez, descobriu uma nova vocação. Encorajada pela mudança de ventos e com o apoio discreto de Amara, começou a organizar um grupo informal de discussão dentro da empresa sobre diversidade, equidade e inclusão. O que começou com meia dúzia de pessoas numa sala de reuniões à hora do almoço, rapidamente cresceu, tornando-se uma força positiva para a mudança interna. E Amara? A sua vida também não ficou na mesma. Nos dias que se seguiram à apresentação, sentiu um misto de alívio e apreensão. Tinha feito o que achava certo, mas temia as represálias, o possível isolamento. No entanto, para sua surpresa, muitos colegas que antes a ignoravam ou a tratavam com condescendência começaram a olhá-la com um novo respeito. Alguns até lhe pediram desculpa pela sua passividade anterior. Certo dia recebeu um telefonema. Era a investidora de Olhar de Aço, a CEO Beatriz Quintela. Dona Amara Oliveira. A voz era formal, mas com um toque de cordialidade. Gostaria de a convidar para um almoço. Tenho uma proposta que talvez lhe interesse. O almoço foi num discreto restaurante no Chiado. A Sra. Quintela foi direta. A sua coragem e integridade na Futuro Global não passaram despercebidas. O meu grupo de investimento está a iniciar um novo fundo focado em startups de tecnologia, lideradas por mulheres e minorias subrepresentadas. Procuramos alguém com visão, experiência e, francamente, com a sua fibra, para nos ajudar a identificar e a mentorar esses projetos. O que me diz? Amara ficou momentaneamente sem palavras. Era uma oportunidade inesperada, um caminho que não tinha considerado. Significaria deixar a Futuro Global, deixar o projeto Fênix, mesmo que este viesse a ser reativado sob nova liderança, mas também significaria usar a sua experiência, incluindo as suas cicatrizes, para ajudar outros que, como ela, enfrentavam barreiras invisíveis. Pediu uns dias para pensar. A Futuro Global, sob a nova direção de operações, fez-lhe uma contraproposta. Convidaram-na formalmente para liderar a reestruturação e o relançamento do projeto Fênix, com total autonomia e uma equipa escolhida por si. Era uma validação, uma vitória. Seria o caminho mais seguro, a consagração da sua luta interna. Naquela noite, Amara voltou a sentar-se à janela do seu apartamento na Graça. As luzes de Lisboa pareciam brilhar com uma intensidade diferente, mais promissora. Pensou nos 2 caminhos que se abriam à sua frente. Ficar e reconstruir. Provar que podia triunfar no mesmo sistema que a tinha tentado esmagar. Ou partir, levar o seu talento e a sua paixão para um novo desafio, onde poderia construir algo de raiz com os valores em que acreditava. Lembrou-se do provérbio da avó: pedra que dá fundo catacria limu. A pedra que vai ao fundo não cria lodo.
Ela tinha ido ao fundo da sua angústia, da sua raiva, e tinha emergido mais forte, mais límpida. E agora, Amara sorriu. Um sorriso genuíno, cansado, mas profundamente vitorioso. Olhou para o seu reflexo no vidro da janela. Viu a mulher negra, gorda, filha de imigrantes, consultora brilhante. E, acima de tudo, via uma mulher que tinha encontrado a sua voz e que não voltaria a permitir que ninguém a silenciasse. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estava verdadeiramente no controle do seu leme. A decisão que tomasse seria sua e apenas sua. E isso, por si só, já era uma vitória imensa. A luta pelo respeito tinha sido árdua, mas tinha-lhe ensinado a lição mais valiosa de todas. O respeito começa dentro de nós. E uma vez encontrado, ninguém nulo pode tirar. Amara ponderou durante o fim de semana. Caminhou pelas ruas sinuosas de Alfama, sentiu a brisa do Tejo no Terreiro do Paço, comeu um pastel de nata numa pequena padaria, absorvendo a essência de Lisboa, a cidade que era o seu lar, o palco das suas lutas e das suas conquistas. A proposta da CAI. Quintela era aliciante. A oportunidade de ser uma agente de mudança a uma escala mais ampla, de erguer outros que enfrentavam ventos contrários. Mas havia também uma voz persistente que lhe dizia que a sua missão na Futuro Global talvez ainda não tivesse terminado. Abandonar agora, depois de ter aberto uma fenda tão significativa na cultura da empresa, não seria deixar o trabalho a meio. Na segunda-feira, Amara solicitou uma reunião com a nova diretora de operações, a Dra. Sofia Albuquerque, uma mulher na casa dos 50, conhecida pela sua abordagem pragmática e pela sua reputação de integridade. Amara foi direta. Expôs a proposta da Quintela, sem rodeios, e depois apresentou as suas próprias condições para considerar ficar e liderar o Projeto Fênix. Dr. Albuquerque, disse Amara, agradeço a confiança em me oferecer a liderança do Fênix. É uma validação importante. No entanto, para que eu aceite, preciso de garantias de que as mudanças na Futuro Global serão mais do que cosméticas. Amara detalhou as suas exigências. A criação de um Conselho de Ética e Diversidade verdadeiramente independente, com poder de fiscalização, programas de formação obrigatórios para todos os níveis hierárquicos sobre preconceito inconsciente e liderança inclusiva. E um compromisso público e mensurável da empresa com metas de diversidade na contratação e promoção. E, acrescentou Amara, gostaria que a Inês Matos tivesse um papel formal na liderança das iniciativas de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, que ela já começou a dinamizar. O talento e a paixão dela são demasiado valiosos para serem desperdiçados. A Dra. Albuquerque ouviu atentamente, sem interromper. Quando Amara terminou, houve uma pausa. Amara, disse a diretora, suas exigências são consideráveis, mas não são descabidas. De facto, alinham-se com a visão que tenho para a Futuro Global, um caminho que será difícil, mas necessário. Ela olhou Amara nos olhos. Se ficar, terá o meu total apoio para implementar estas mudanças, mas será uma batalha contínua. Está preparada para isso? Amara pensou na Sra. Quintela, na oportunidade de começar de novo num ambiente diferente. Mas depois pensou em Inês, nos colegas que tinham começado a encontrar a sua voz, na possibilidade de transformar a Futuro Global por dentro. Talvez a sua luta não fosse apenas sobre si, mas sobre criar um precedente, um espaço mais justo para os que viriam depois. Sim, Dr. Albuquerque, respondeu Amara, uma nova determinação a brilhar nos seus olhos. Estou preparada. Nos meses que se seguiram, Amara mergulhou de cabeça no trabalho. Liderar o Projeto Fênix, agora depurado das influências tóxicas e com uma equipa escolhida a dedo por ela, incluindo alguns talentos que tinham sido anteriormente marginalizados, era desafiador, mas imensamente gratificante. Paralelamente, trabalhava com a Dra. Albuquerque e Inês na implementação das reformas culturais. Não foi fácil. Havia resistência, cepticismo e o peso de velhos hábitos difíceis de erradicar. Mas Amara não estava sozinha. A fenda que ela tinha aberto permitira que mais luz entrasse, e com a luz, a possibilidade de crescimento. Um ano depois, a Futuro Global era uma empresa diferente. Ainda não era perfeita, mas era mais consciente, mais aberta, mais justa. O Projeto Fênix, sob a liderança de Amara, foi lançado com sucesso, excedendo todas as expectativas. Inês era agora a chefe do Departamento de Diversidade, Equidade e Inclusão, uma voz respeitada e influente. Numa tarde de primavera, Amara estava no seu gabinete, um espaço maior, com vista para o rio, um símbolo do seu percurso, quando a Sra. Quintela lhe ligou.
Amara queria apenas dar-lhe os parabéns pelo lançamento do Fênix e pela transformação que está a liderar na Futuro Global. Confesso que fiquei um pouco desapontada quando não aceitou a minha proposta, mas agora vejo que tomou a decisão certa. Está a fazer um trabalho notável. Obrigada, Beatriz, disse Amara, sorrindo. Ainda há um longo caminho pela frente, mas estamos a progredir. Ao desligar, Amara olhou pela janela. O Tejo fluía, constante e poderoso, em direção ao mar. Tal como ela, a Futuro Global estava em movimento, numa jornada de transformação. A sua luta pessoal tinha desencadeado uma mudança coletiva. O respeito que ela tanto tinha exigido estava a começar a florescer, não apenas para ela, mas para muitos. E Amara sabia, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que cada pequena vitória, cada passo em frente, valia a pena. A sua voz, antes um murmúrio de frustração, era agora um instrumento de mudança, ecoando muito para além das paredes do seu escritório.